Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início aí a mais uma aula de noções de saúde e segurança. Daremos continuidade aí no módulo 6, em que estamos falando sobre gerenciamento de riscos. Na aula passada eu trouxe dois exemplos para vocês de dois segmentos diferentes. Uma avaliação de risco envolvendo aí as boas práticas de alimentação para fins de certificação de produto e também o PGR-TR, que é um programa de gerenciamento de riscos no trabalho rural na área de saúde e segurança. Lá a gente viu, nossa planilhinha de PGR-TR, duas metodologias de gerenciamento de riscos. A APR, que é a Análise Preliminar de Riscos, onde a gente faz o reconhecimento dos perigos e riscos. Tem uma análise ali, um cruzamento, usa-se uma matriz de risco ali para poder entender que nível se encontra aquele risco identificado no ambiente, né? E também depois a gente tem o 5W2H, que é o plano de ação, onde eu venho traçando ali, baseado em prioridades, quais que são as minhas medidas de controle daqueles perigos e riscos identificados. Então a gente vê que tem uma série de metodologias que podem ser utilizadas para esse fim de gerenciamento de riscos e que fica a cargo aí do profissional determinar qual que vai ser a melhor para a sua organização, para o seu empreendimento. Essa é uma pergunta que muito se faz, qual que é a técnica que deve ser utilizada? A gente fala o seguinte, que não tem a melhor metodologia a ser utilizada, mas você tem que buscar aquela que vai ser fácil para você chegar numa sabedoria daquele dado. Mais à frente eu vou explicar o porquê da sabedoria daquele dado. Como a nossa planilha do PGR-TR, a gente fez uma combinação de várias técnicas. Lá tem a matriz de risco, tem a análise preliminar de risco, tem o 5W2H e todas essas técnicas, elas nos levam para um resultado, que a gente deve controlar esses perigos e riscos para não causar doenças e acidentes aos trabalhadores. Então, por que o gestor deve realizar uma avaliação dos riscos envolvidos em uma atividade? Nessa situação aqui que a gente fala sobre saúde e segurança, a gente lida com vidas. Então, é uma decisão que põe em risco vidas. Então, tá aí a importância de ter esse gerenciamento. E aqui, como eu disse, usar dados e gerar sabedoria mediante essa figura. Porque hoje a gente vê, né, que nesse mundo digital aí a gente tem muita informação, mas se a gente não conseguir tratar essa informação, não conseguir ter um caminho, né, uma sistemática, a gente não consegue chegar no resultado. Um resultado que vai servir para, de fato, eu controlar aquele problema que antes eu tinha. Então eu tenho um dado ali que está um grande número de acidentes, adoecimentos devido a tal perigo e beleza. Mas e aí? O que eu preciso fazer? Qual que é a medida de controle? Que nível que está esse meu agente para eu conseguir controlar a um nível que ele não vai causar mais danos ao meu trabalhador? Então, seja mudar a forma de fazer, seja usar uma barreira para separar o pessoal daquele risco. Então eu preciso realmente ter um gerenciamento dos riscos e gerar então uma sabedoria. A avaliação do risco, ela possibilita ao gestor a decisão sobre prioridade de tratamento do risco ou não, ou ainda se a atividade que apresenta determinado risco deve ser realizada ou ser interrompida. Então, a etapa aí de avaliação de risco serve para embasar a tomada de decisão das ações a serem implantadas para evitar eventos indesejáveis ou agravos à saúde. E só após a identificação e análise são atribuídos valores aos riscos para o melhor dimensionamento e quantificação da probabilidade de acontecimento dos eventos. Nós temos aí a ISO 31000 de 2018, que trata justamente desse processo de gestão de riscos. E lá ela fala o seguinte, que o processo de avaliação de riscos é a parte da gestão de riscos que fornece um processo estruturado para identificar como os objetivos podem ser afetados e analisar o risco em termos de decidir se um tratamento adicional é requerido. Então aqui a gente vê nessa figura as etapas, né, que vem aí a ser do processo de avaliação de riscos.
E aqui tem um videozinho que eu gostaria de passar para vocês, em que a moça vem explicando direitinho aí sobre essas etapas. A gestão de riscos é esquematizada na ISO 31000 de 2018. Porém, o conceito do processo de avaliação de riscos e as suas técnicas são expostas na ISO 31010. Essa ISO 31010 é uma norma de apoio à ISO 31000 e fornece orientações sobre a seleção e aplicação de técnicas sistemáticas para o processo de avaliação de riscos. A estrutura da gestão de riscos inclui a criação e proteção de valor, a liderança e comprometimento e também o processo de gestão de riscos. Já o processo de avaliação de riscos é parte da gestão de riscos que fornece um processo estruturado para identificar como os objetivos podem ser afetados e analisar o risco em termos de consequências e suas probabilidades antes de decidir um tratamento adicional. O processo de gestão de riscos inclui as fases de estabelecimento de contexto, comunicação e consulta, monitoramento e análise crítica, o processo de avaliação de riscos em si e o tratamento de riscos. Já o processo de avaliação de riscos, ele é composto pela identificação de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos propriamente dita. Agora a gente vai falar um pouco sobre cada um desses. A identificação de riscos é o processo de encontrar, reconhecer e registrar os riscos. O propósito da identificação de riscos é identificar o que poderia acontecer ou quais situações poderiam existir e afetar o alcance dos objetivos do sistema ou da organização. A análise de risco diz respeito ao entendimento do risco. Ela fornece uma entrada para o processo de avaliação de risco e as decisões sobre se esses riscos necessitam ser tratados e sobre as estratégias e métodos de tratamento mais apropriado. A análise de risco consiste na determinação das consequências e suas probabilidades para eventos identificados de risco. As consequências dessas probabilidades são então combinadas para determinar o nível de risco. Já a avaliação de risco consiste em comparar os níveis estimados de risco com critérios de risco definidos quando o contexto foi estabelecido, a fim de determinar a significância do nível e do tipo de risco. A avaliação de risco utiliza a compreensão do risco obtida lá na análise de risco para tomar decisões sobre as ações futuras. Essas decisões podem incluir se um risco necessita de tratamento, as prioridades para o tratamento, se uma atividade deve ser realizada, qual o número de caminhos alternativos deve ser seguido. Cada etapa dessa que a gente falou, do processo de avaliação de riscos, é embasada em técnicas. Essas técnicas, também são tratadas na ISO 31010. Deixo aí para vocês acessarem o vídeo, que ao selecionar essa figura vocês terão acesso a esse vídeo, beleza? Na etapa de análise de riscos, a gente usa aí a matriz de risco para entender o nível do risco. E na etapa de avaliação de riscos, a gente compara os níveis estimados de risco com os critérios de risco definido. Então, a gente vai chegar aí
para tomar a decisão se existe um caminho alternativo, se a atividade pode ser realizada de forma diferente, mediante a avaliação de riscos. Aqui a gente tem uma metodologia de avaliação do risco, em que tem aí o cruzamento de probabilidade de acontecimento daquele evento com a severidade do acontecimento daquele evento. Então, se eu tenho uma probabilidade baixa e é baixa severidade, aquele risco ele é desprezível. E quando ele é desprezível, não requer medidas específicas. Já quando a severidade é média e a probabilidade é média, né, de acontecimento, a gente tem ali um risco moderado. E então a gente precisa ali mover esforços para reduzir o risco. Então, a partir daqui, a gente já precisa traçar medidas de controle para garantir que esse risco seja controlado a níveis que não causam problemas futuros. E isso serve tanto para a saúde e segurança do trabalhador, como também para a qualidade e produção no dia a dia. Então, eu deixo aí com vocês esse material. Espero que vocês acessem esse vídeo aí, que eu creio que vai dar uma luz a mais nesse processo aí de gerenciamento de riscos. Qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Abraço, até mais.